curso de política. É uma iniciativa da Escola do Parlamento e da Câmara Municipal de São Paulo. Hoje eu estou aqui com o professor Vitor Marchetti, está falando de eleições e a importância do voto. Ele já falou no primeiro bloco aqui a conquista do sufrágio universal, fez o histórico, como é que isso evoluiu, né? E agora nós vamos falar de um tema que eu acho que é um pouco polêmico, que é o voto obrigatório e o voto facultativo, né? Isso. Faz diferença, né? Tem alguns países que adotam o voto obrigatório, é o caso do Brasil, né? Tem outros que é o voto facultativo. Como é que fica essa história? Isso é uma questão bastante polêmica e vira e mexe a gente vê movimentos aqui no Brasil defendendo o voto facultativo, como se o voto facultativo, e é interessante, a gente ouve algumas expressões dizendo o seguinte: o voto facultativo é mais democrático do que o voto obrigatório. Quer dizer, o voto obrigatório ele tem cara de ser alguma coisa autoritária, né? Quer dizer, não democrática. Assim, pô, você é obrigado a fazer alguma coisa ainda que você não quisesse, ainda que você não queira fazer, né? Mas eu diria que é o contrário, que a gente não vai aqui ter tempo e condições de se aprofundar num debate mais de filosofia política, de teoria política, mas eu diria que é o contrário, quer dizer, a adoção do voto obrigatório, do ponto de vista democrático, ela tem um peso maior do que um voto facultativo, né? Essa afirma. E a gente vai, eu vou tentar aqui explicar, assim, grosso modo, o porquê disso, né? Porque o voto obrigatório ele pode ser mais democrático do que o voto facultativo. Veja, o voto, quando ele é facultativo, a interpretação que a gente tem é que o voto facultativo ele é concedido como um direito do cidadão. Como direito, o indivíduo exerce ou não esse direito. Ele opta por não exercer. Então, é de foro íntimo. Sendo de foro íntimo, o voto facultativo ele é muito presente em países que de alguma maneira consideram que a dimensão individual, que a dimensão liberal, que a individualidade precisa ser preservada. Quer dizer, o Estado não pode dizer o que o indivíduo deve ou não deve fazer, né? A separação público-privada é muito forte nesse sentido. O Estado se limita, portanto, a não obrigar esse indivíduo a votar. Quando o voto é obrigatório, o que aparece é não mais o voto como um direito, mas o voto como um dever. Quer dizer, você como cidadão deste país tem o dever de participar politicamente para eleger os representantes que vão produzir as leis e vão produzir as políticas públicas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Quer dizer, então, o que aparece na ideia do voto obrigatório é essa ideia de cidadania e de necessidade dos indivíduos se envolverem com as questões do seu município, do seu estado. Então, é uma obrigação, né? Mas ela é democrática no sentido de que democracia ela pressupõe um espaço público robusto. Democracia pressupõe um espaço público que de fato atenda os interesses dos indivíduos, que de fato produza decisões ou produza condições para que os indivíduos tenham um bem-estar melhor. Então, lidar com esse debate a gente pode cair na armadilha de achar que o voto obrigatório ele existe no Brasil, por exemplo, como um resquício de um passado autoritário. Não é nada disso. Era a vontade do legislador lá de 88 de fato fazer democracia. Se a gente parar para pensar que a democracia a gente aprende, né? Exato. Na verdade, a democracia você não inventa a democracia, né? É um aprendizado. Imaginar que o voto obrigatório você está treinando a população. Eu já vi colegas seus, e aí eu queria ver a sua opinião, cientistas políticos, que falam que a gente podia passar por mais 2 ou 3 eleições ainda com o voto obrigatório e lá na frente permitir o voto facultativo. Olha, Lamari, eu sou reticente e cauteloso com a adoção do voto facultativo por aqui. Quer dizer, essa dimensão é muito importante. O voto obrigatório ele tem aí um pouco esse papel pedagógico. Você lembrou bem, chamou a atenção para uma questão que é bastante importante da adoção do voto obrigatório. Quer dizer, as pessoas, naquela ideia de que o treinamento, né, o exercício vai aperfeiçoando, o voto obrigatório coloca as pessoas diante dessa necessidade de exercitar a democracia. Mas qual seria o risco de adotar o voto facultativo nas condições políticas que nós temos hoje? A gente tem, só para ilustrar, um mapa do Brasil
que mostra um pouco a distribuição populacional, como a população brasileira ocupa o nosso território. Né? E a população brasileira ocupa o nosso território de modo muito desigual. Né? Quando você pega o mapa, você percebe que a gente tem grandes concentrações populacionais na faixa litorânea, né? E algumas grandes cidades do sul-sudeste. Né? Esse mapa ele é um pouco ilustrativo de como o nosso país ele é marcado por desigualdades profundas. Não são só desigualdades da ocupação do território, mas desigualdades também econômicas, desigualdades sociais, né, de desigualdade de índice de desenvolvimento humano. Qual é o grande problema da adoção? Qual seria a grande questão a ser enfrentada se adotássemos o voto facultativo? Essas desigualdades poderiam ser potencializadas. Porque, veja, quando o voto, nesse momento, é obrigatório, a Justiça Eleitoral e o TSE, como o órgão máximo dessa Justiça Eleitoral, ele é também obrigado a fornecer condições iguais para todo cidadão brasileiro ir lá no dia das eleições e votar. Se essa urna vai chegar de jangada, se ela vai chegar de helicóptero, se ela vai chegar no lombo de um burro, de um jumento, esse é um problema que a Justiça Eleitoral, que o Estado brasileiro, portanto, né, que é uma instituição pública, né, precisa enfrentar. O fato é que o Estado se obriga a criar as condições materiais para que as pessoas tenham uma urna perto de onde elas moram. Sim. Se o voto fosse facultativo, eu tenho dúvidas de que o Estado brasileiro se empenharia da mesma maneira que ele se empenha hoje para garantir condições de acesso ao voto, para permitir o acesso à infraestrutura de acesso ao voto da mesma maneira que ela é colocada hoje. Quer dizer, você tem regiões que o custo que a Justiça Eleitoral tem para disponibilizar a urna é altíssimo. É que a gente fala de uma cidade que é uma metrópole e que esse tipo de realidade não é a nossa realidade. Quer dizer, a gente tem acesso fácil a uma escola municipal, a gente tem acesso fácil a uma escola estadual para ir votar. Você tem uma perto da tua casa. A gente não tem esse tipo de realidade. Mas, olhando para a realidade do país, as desigualdades são muito fortes. E se o voto é facultativo, essas desigualdades se revelam. Agora, em países onde o voto é facultativo, de fato isso as pessoas deixam de votar? Olha, você pega, por exemplo, um dos países que tradicionalmente adota o voto facultativo e é marcado por processos de desigualdade importantes, são os Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, há uma fatia do eleitorado que deixa de votar porque exatamente não há uma preocupação de se criar as condições materiais para que as pessoas votem. Então, por exemplo, você vai votar em dia de trabalho. A votação ela não acontece num domingo específico, que tudo para as pessoas irem votar. Então, quem trabalha, por exemplo, uma jornada de trabalho mais longa, que tem dificuldade de sair do trabalho para ir votar, já pode ficar fora do processo eleitoral. Quer dizer, ele tem menos estímulos a ir votar. Né? Ou um sujeito que ele, por razões diversas, do ponto de vista econômico, ele está na periferia da cidade. Ele também tem menos estímulos a votar, ele tem menos condições de votar. Né? No caso brasileiro, a gente já teve a elaboração de alguns estudos que mostraram que se no Brasil a gente adotasse o voto facultativo, pelo menos nas grandes cidades, as duas pontas da pirâmide social votariam. Os mais ricos, porque seriam eles os mais bem informados e com maiores interesses em produzir governos, porque eles têm ali um arsenal de informação que lhes leva às urnas, mas também os mais pobres iriam às urnas. Porque os mais pobres iriam às urnas, porque o grau de dependência dos mais pobres com relação ao Estado, o grau de dependência dos mais pobres em relação às políticas públicas, os levaria às urnas. A gente deixaria de ter estímulos, ou provavelmente desapareceria da urna essa classe média mais abrangente. Né? Quer dizer, uma classe, eu diria classe C até uma classe B. Alguns estudos apontaram um pouco para essa realidade. Né? Nós teríamos os estímulos diferentes para ir ou não votar. Então, eu acredito que ainda hoje seja interessante que a gente, por mais polêmico que isso possa parecer, ainda é interessante manter o voto obrigatório.
a gente já reduziu algum nível de desigualdade econômica que existe no Brasil, ao nível de desigualdade regional, mas esse nível de desigualdade ele ainda é muito grande. O seu tema é a importância do voto, mas a gente não pode esquecer que a participação política, ela se dá também de outras formas, né? Quer dizer, a gente está falando do voto, o voto não é a única forma de participação política que a gente tem no Brasil, né? A gente tem outras formas. Tem o sufrágio, você tem os plebiscitos, né, que podem acontecer, né? E a gente não tem utilizado muitos desses mecanismos, mas existe outra forma. Claro. Quer dizer, quando a gente fala em voto, né, Lamari, você chamou bem a atenção, a gente pensa só nesse processo de eleger um vereador, eleger um prefeito, eleger um deputado. Mas um processo eleitoral, ele é mais do que isso, né? A tradição norte-americana, por exemplo, é de levar os eleitores na cidade, na localidade, muito mais vezes às urnas, para consultar sobre temas da cidade, para consultar sobre temas que estão ali, na porta da casa do cara. Ele é estimulado a se manifestar sobre várias questões muito mais vezes do que nós. A gente não tem muito essa tradição. Não. Né? Nós fizemos pouquíssimos, né? A gente tem, assim, de importância, de relevância, a gente tem um plebiscito que tratou lá do parlamentarismo, do presidencialismo. E o uso da arma. E a questão lá das armas, né? Que era um referendo, né? Você já tinha uma sinalização de que tipo de política adotar, e aí se faz um referendo sobre a maior restrição ou não ao uso de arma, ao porte de arma. E são esses dois momentos emblemáticos desde que a gente se redemocratizou. É muito pouco. Muito pouco para um país que quer aumentar aí o nível de participação. Muito bem. Nós vamos terminar aqui o segundo bloco, né, que é onde ele falou de voto obrigatório e o voto facultativo. Nós vamos voltar agora, depois do comercial, com os limites do processo eleitoral e o alinhamento político.